Fala galera, aqui é o Pastor Carlos, do nosso canal Uma Palavra de Esperança. E hoje, no dia de hoje, eu quero trazer uma palavra de esperança para a sua vida, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, uma história muito interessante, muito rica, onde diz que o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de ouro, aonde ele chamou as pessoas importantes daquela época, presidentes, governadores, tesoureiros, sátrapas, um monte de gente. Ele diz: olha, a partir de hoje, vocês têm que se prostrar perante essa estátua. E todas as vezes que vocês ouvirem o som desses instrumentos, uma série de instrumentos, quando eles ouvissem o som de todo tipo de música de instrumentos, eles teriam que se prostrar diante da estátua de ouro. Mas a palavra de Deus diz que havia 3 homens, Azarias, Misael, Ananias, as quais eles eram servos, eles eram escravos, vindo do povo judeu, ao qual servia o rei de Babilônia, ao qual o rei colocou o seu nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego, segundo os seus deuses. Só que diz a palavra que esses 3 homens, eles não se prostraram diante da estátua de ouro. E qual era a consequência? Todo aquele que não se prostrava diante da estátua a qual o rei tinha edificado ia ser lançado numa fornalha de fogo ardente, ou seja, aquele que não se prostrasse diante da estátua morreria. Aquele que se prostrasse diante da estátua perderia a sua vida. E o que eu quero te dizer com isso? Quais são as vozes, meus irmãos, que você tem ouvido? Quais são as vozes que têm feito com que você se prostre? Quais são as vozes que têm gritado ao seu ouvido, querendo que se você se prostre diante da situação? Será que a voz do desânimo está te prostrando? Será que a voz da enfermidade está te prostrando? Será que a voz da depressão que está falando, ó, se prostra, se você não se prostrar, você vai morrer? Será que é a voz da porta que está fechada e não se abre e você está se prostrando? Mas a palavra de Deus diz que aqueles 3 homens, eles disseram: ó rei, nós não iremos nos prostrar perante a sua estátua, porque o nosso Deus, ele há de nos guardar. Queira ele ou não, nós não iremos nos prostrar diante da sua estátua de ouro. Mas a palavra que o rei ficou muito furioso e mandou com que acendesse 7 vezes mais aquelas chamas, para arder 7 vezes mais. E eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. Mas diz a palavra, irmãos, que quando eles foram lançados, a chama não ardeu neles, o fogo não deu dano neles. E quando o rei olhou: rapaz, quantos homens nós lançamos no fogo? Eles disseram 3. Ele: nossa, eu vejo 4 e um como filho de homem. O que eu quero te dizer? Se você, irmão, se prostrar diante das vozes com medo de morrer, de fato, você vai morrer. Vai morrer para os seus sonhos, vai morrer para os seus projetos, vai morrer para a sua vida. O fogo, ele representa a provação. O fogo, ele representa a purificação. O fogo, irmãos, ele representa subir de nível diante das circunstâncias da vida. Muitas das vezes as vozes querem que nos prostramos diante da situação, mas não é porque ela quer o nosso bem. Ela não está querendo evitar a nossa morte. Na verdade, as vozes muitas das vezes gritam para nos impedir de crescermos, para nos impedir de obtermos a vitória. O fogo, todos nós devemos passar por ele, porque o fogo é onde nós somos purificados. O fogo é onde tira as escórias, as impurezas, aquilo que não presta, aquilo que não edifica, aquilo que não nos ajuda, aquilo que é peso. E dentro do fogo nós somos refinados, dentro do fogo nós somos purificados, dentro do fogo nós somos avaliados e provados. Mas ao passar por esse fogo, irmãos, nós somos aprovados diante de Deus. Nós iremos obter a vitória, a honra. E diz a palavra que aqueles homens saíram da fornalha sem dano algum, porque Deus os tinha guardado
porque aqueles homens fizeram o que é certo. Eles não ouviram vozes às quais queriam que ele se prostrasse. Não porque a voz queria o seu bem, mas pelo contrário. Muitas das vezes vozes querem nos impedir de avançar, de prosseguir, de viver um novo tempo, um novo ciclo, de viver novas oportunidades, novos ambientes, novos ares. Mas quando a gente adentra no fogo, é sinal de que coisas novas estão para acontecer. Precisamos ser purificados, precisamos ser moldados, lapidados, para que a gente venha viver um novo tempo, para que a gente venha viver uma nova situação diante da vida, diante de Deus e diante de tudo aquilo que a gente tem planejado. Então, qual a voz que você tem ouvido? Será que é a voz certa? Muitas das vezes, quando nós estamos indo para a fornalha, não é a nossa morte, pelo contrário, é a nossa promoção. E muitas das vezes a voz que diz assim, oh, não, se prostra, senão tu morre. É a voz que quer fazer com que a gente pare, fique estagnado, na monotonia, fique apreensivo, fique paralisado. Mas o que eu quero te dizer nesta hora é que avance, ainda que a fornalha esteja à tua frente, entre, porque é na fornalha que nós somos purificados, é na fornalha que nós somos avaliados e depois dessa fornalha nós somos galardoados. Sairemos puros, puros como o ouro de Ofir. Então essa palavra que eu queria deixar para você, se ela fez sentido para a sua vida, compartilha, curta, se inscreva no canal. Nosso intuito aqui é trazer uma palavra de esperança para as nossas vidas. Então, que Deus possa estar te abençoando, te dando vitória. Glória a Deus. Um grande beijo, um abraço. Tamo junto.